Olá, estamos no ar com mais um Direito Sem Fronteiras. Aquecimento global. A definição dessas duas palavras juntas representa uma ameaça ao planeta? Deslocamento polar, animais em risco de extinção e outros problemas de um lado. Esfriamento da economia, lobby das indústrias, queda no emprego de outro. O fiel da balança, em muitos casos, tem sido acordos climáticos. Até onde os países podem ir para respeitar e preservar o meio ambiente sem perder poder no mundo capitalista? É o que vamos discutir hoje no nosso programa. Essas imagens estão cada vez mais comuns nos noticiários. Calotas polares imensas se desfazendo em pedaços por causa do aquecimento do planeta. É o que está acontecendo agora, segundo ambientalistas. Eles dizem que as causas são principalmente a ação de indústrias que emitem gases na atmosfera, desmatamento para enormes plantações e, de um modo geral, o meio ambiente ser sempre deixado em segundo plano. Por outro lado, há quem acredite que a ameaça não é tão grave assim. Por isso defendem que as indústrias devem continuar como estão, gerando emprego e riquezas. E as plantações são o que matam a fome da população, cada vez maior. Há um vencedor nessa guerra de palavras ou só perdedores? Todos nós? É o que vamos discutir no Direito Sem Fronteiras de hoje. Um dos maiores acordos climáticos da história é o de Paris. Um documento assinado por 195 países que se comprometeram a reduzir o aquecimento global. Eu convido Larissa Schmidt, mestre em Direito das Relações Internacionais e doutora em Direito Ambiental, e Flávia Frangetto, doutora em Direito Ambiental, para debatermos o nosso assunto de hoje. Obrigado por estarem aqui no Direito Sem Fronteiras. Vamos esclarecer, o aquecimento global ele existe e é uma ameaça real e imediata, como dizem alguns, ou é um problema que pode ter uma solução adiada, como dizem outros? E aí? Alexandre, infelizmente, existe. O aquecimento global é uma descrição física do fenômeno da mudança do clima, que advém das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, provocadas numa quantidade além daquela em que havia uma possibilidade de apenas o efeito estufa para aumentar a temperatura e a vida humana no planeta ser possível. Isso aconteceu a partir da Revolução Industrial. O aumento passou a ser tão intenso, tão alto, que nós efetivamente não estamos mais nem numa situação de risco, nós estamos já tendo os danos da mudança do clima evidentes. A cada emissão, nós temos um dano da mudança do clima algum tempo depois. Isso leva ao aumento da temperatura, a uma série de desequilíbrios. Larissa, e os acordos internacionais seriam a melhor solução para esse problema? Sem dúvida. Como os efeitos do aquecimento global, eles, como a gente fala, são efetivamente globais, nós precisamos ter acordos ou, pelo menos, esforços significativos do ponto de vista também global para que esses efeitos, esses esforços positivos sejam sentidos. Então, essas emissões podem ser pontuais, mas você tem um efeito cumulativo e que efetivamente a melhor resposta para isso é um acordo em que todos os países, principalmente os maiores emissores do mundo, trabalhem conjuntamente. Hoje você tem uma dificuldade bastante grande de negociar esses acordos por causa de questões econômicas e políticas. Uma principal dificuldade é que os processos industriais e os processos produtivos em geral, praticamente todos eles hoje, de energia, de transporte, têm uma relação forte com a questão de emissões. Então, isso fica mais difícil de solucionar. Dá para imaginar que no mundo capitalista desse que a gente vive, você tem aí um contraponto que é difícil, como lidar com isso, preservar o meio ambiente e conseguir essa resposta sem que você mexa com esse mundo capitalista, Na verdade, existe até a gente pode fazer um contraponto disso, que é a resposta econômica para esse processo, que é o que a Alemanha faz hoje. A Alemanha converteu a grande parte do seu investimento econômico na questão de energias limpas, principalmente energia solar. E isso gera um efeito positivo também da geração de empregos e começa a favorecer a economia que você tem uma aposta num outro setor. Então, isso é uma resposta positiva e que, inclusive, é o que a Angela Merkel tentou explicar para o presidente Donald Trump, mas não teve muito sucesso,
Pois é, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa história do Donald Trump. Flávia, quando um país ele assina um acordo como esse, né, ele se compromete a seguir algumas regras. E se ele não seguir essas regras, o que acontece? Quer dizer, ele se comprometeu a fazer aquilo e aí não faz. É uma questão moral, né? E a outra questão ela é mais jurídica. Eu diria que os tratados dessa modalidade, que são a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o Acordo de Paris, o Protocolo de Quioto, eles são acordos com um poder de cogência. Existe uma exigibilidade da comunidade internacional. Agora, a forma com que ela se aplica, aí ela é um pouco relativa mesmo. Por exemplo, eu posso citar no Protocolo de Quioto, ele tinha um comitê de cumprimento. E olha que curioso, uma parte do comitê de cumprimento na previsão, ela era muito mais educativa para que um país ensinasse o outro como conseguiu cumprir uma obrigação de redução de emissões, do que efetivamente o outro comitê de cumprimento, que era aquele um pouco mais com aspecto, digamos, sancionatório, punitivo. Mas o detalhe é que as reuniões a respeito desse viés mais punitivo, elas pouco aconteceram. Então, a gente não tem uma regulação posterior aos tratados que levem a formas de sanções no caso da Convenção do Clima. Só que a natureza responde, né? Então, enfim. Tem respondido, né, Larissa? Nós temos que entender que do ponto de vista das relações internacionais, às vezes é difícil as pessoas compreenderem, poxa, esses países se encontram tantas vezes, né? Tem uma agenda tão vasta hoje de negociação na área de clima, as reuniões são intensas, porque a gente vê as reuniões de final de ano da Conferência de Clima, mas isso vem de uma agenda complexa que é discutida, negociada pelos estados durante o ano todo, de aspectos técnicos complicados, jurídicos e políticos mais ainda, mas, na verdade, você tem que pensar que os países, do ponto de vista internacional, todos os estados são soberanos e eles estão lá porque eles têm intenção de estar, eles querem estar e tem que ter uma boa vontade para cumprimento, né? E é muito difícil hoje, do ponto de vista dos países em desenvolvimento que colaboraram muito menos que os países desenvolvidos para as emissões globais, terem uma postura de obrigar os países desenvolvidos no cenário internacional a cumprir determinados acordos. Então, há um jogo político complicado que sofre influência dos setores econômicos que vêm sofrido algumas, né, que pode sofrer algumas perdas econômicas, como é o caso do carvão, e que acabam, né, do ponto de vista, influenciando a própria posição dos estados nas negociações internacionais para que esse jogo seja, né, conformado gradativamente. Por isso que o processo é lento, é difícil. Quem é que controla um acordo climático? Quem é que fiscaliza isso, hein, Flávio? Olha, eu acho que a própria comunidade internacional, um país, ele pode vir individualmente na relação bilateral, promover uma forma de tratamento diferenciada, num sentido negativo, àquele que não cumpriu. Então, não negociarei mais com esse país porque ele não está cumprindo isso ou aquilo. Agora, a Conferência das Partes da Convenção do Clima, ela tem as suas formas de acompanhamento por meio de relatório de emissões que são enviados, de comunicação nacional enviada pelos países, em que periodicamente eles mostram em que estágio de emissões eles estão. Então, digamos que esse reencontro é o grande foro em que um país, digamos, um representante de um país pode olhar para o outro e dizer, olha, você, de fato, é um camarada bacana. E os seus todos que estão lá dentro. Agora, olha que curioso, eu me lembro de uma conferência das partes já há muitos anos, em que um dos pontos de pauta era a criação de um tribunal arbitral para o clima. Esse assunto parou. Mas porque o jogo ia ser duro aí. E a ocasião, até os indivíduos poderiam mover alguma medida perante esse tribunal em relação aos seus próprios países. Larissa, quais são os acordos internacionais assim, que existem, os principais relacionados ao clima? A Convenção de Clima foi assinada na Rio 92, junto com um outro grande acordo da área ambiental, que é a Convenção de Biodiversidade, sobre diversidade biológica. E a partir desses dois grandes temas, elas foram desenvolvendo suas regulamentações jurídicas, sua estrutura jurídica, né? A convenção, ela é chamada Convenção Quadro das Nações Unidas
justamente porque ela é um quadro, é um marco jurídico, né? Um sistema jurídico que, a partir daí, você tem outros acordos que foram que trataram de questões mais específicas, né? O protocolo de Quioto foi negociado para estabelecer quantidades específicas de reduções ou reduções quantificadas para os países do chamado anexo 1 desse acordo, que são os países que, considerando-se desde as emissões históricas a partir da Revolução Industrial, eles tiveram uma responsabilidade histórica mais significativa. E esses países assumiram, no protocolo de Quioto, uma responsabilidade diferenciada de mitigar, ou seja, de reduzir emissões, certo? O protocolo de Quioto teve períodos de cumprimento e efetivamente, depois de 2012, a comunidade internacional teve mais dificuldades políticas de ter um outro acordo, digamos, que está dentro do regime jurídico da Convenção, que foi o Acordo de Paris, né? Então, às vezes as pessoas acham, por exemplo, que os Estados Unidos ele está fora do acordo e tal. Os Estados Unidos fazem parte da Convenção Quadro das Nações Unidas. Eles não ratificaram o Protocolo de Quioto, que é justamente aquele instrumento que quantificava, que obrigava, tinha uma espécie de meta de redução de emissões. E quando isso chegou nesta meta, eles se recusaram. Então, por mais que possa parecer politicamente fora de esquadro essa decisão do presidente norte-americano, ela é bastante assim, consentânea com a história, né, do posicionamento dos Estados Unidos, que foi um pouco mudada, assim, a duras penas pelo presidente Barack Obama, né? O próprio Acordo de Paris se chama acordo e não um protocolo para que o presidente Obama pudesse dar que os Estados Unidos dessem seu aval de ratificação sem ter que submeter ao Congresso norte-americano, e foi isso que foi feito. Vou pedir licença a vocês, viu, Larissa, viu, Flávia? Nós vamos fazer uma pausa e daqui a pouco o Direito Sem Fronteiras está de volta. Segura aí. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. O assunto de hoje é acordos internacionais que pretendem preservar o meio ambiente. Bom, Larissa, no bloco anterior, a gente falou algumas vezes en passant sobre a atitude do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a saída do Acordo de Paris, que ele anunciou. Ele argumentou que isso faria com que se perdessem postos de trabalho, empregos. O que você tem a dizer sobre isso? Ele tem razão? Bom, ele anunciou, mas eles não saíram ainda, né? Na verdade, do ponto de vista jurídico, os acordos internacionais prevêem, até por segurança jurídica, uma forma que os estados vão ficar vinculados ou podem se desvincular, se for a sua intenção, dos acordos. Mas quando o Acordo de Paris, quando ele foi assinado, obviamente, em Paris, onde você tem os momentos políticos da Convenção. Logo após, no início de 2016, ele foi aberto a assinaturas na ONU, em Nova York, onde você teve a maior quantidade de países ao mesmo tempo que assinaram um acordo internacional da história do mundo. E aí, a partir daí, os países passaram a ratificar, que é o caso da nossa exigência constitucional. Nós passamos pelo Congresso Nacional, submetemos ao Congresso todos os acordos que tenham compromissos gravosos ao Brasil. O acordo foi ratificado muito rapidamente, no nosso caso, pelo Congresso Nacional. E no caso dos Estados Unidos, ele anunciou a saída, mas há um processo de saída para os acordos, justamente para que os países possam se organizar do ponto de vista econômico, jurídico, para a saída de um player tão importante quanto é os Estados Unidos. O curioso é que os reflexos dessa saída deles, que é um processo que vão levar aí no mínimo cerca de 3 anos, é que vai desembocar justamente nas próximas eleições norte-americanas. Esse debate vai ser muito forte nas próximas eleições por causa desse processo que se culminaria justamente nessa data, né? A saída jurídica efetiva deste acordo. Agora, os Estados Unidos têm uma gama muito grande de iniciativas que estão ocorrendo pelos estados, pelas maiores cidades norte-americanas, que se comprometeram exatamente ou mais com metas mais rígidas que o estabelecido no Acordo de Paris. A Califórnia, hoje, por exemplo, ela exige o México tem um grande mercado de exportação para a Califórnia. E hoje, todas as exportações têm critérios
ambientais, de exigências de carbono que os mexicanos tiveram que atender. Com relação aos empregos, o presidente norte-americano tinha teria que dar ele se comprometeu a dar uma satisfação para a indústria de carvão, só que hoje 50% dos empregos das indústrias de carvão, se comparados ao de energias limpas, eles são a metade, 50% dos empregos estão sendo gerados na área de energias limpas nos Estados Unidos. Então, na verdade, tem um impacto político significativo, sem dúvida nenhuma, mas você tem uma série de iniciativas que não colocam todo esse esforço a se perder no meio do caminho. Pois é, era até isso que eu ia te perguntar, quer dizer, o que significa, né? Qual o impacto da saída de um país como esse de um acordo, né? Eu acho que não deveria nem ter dependência de que os outros países cumprissem na prática, né? Dos Estados Unidos. O protocolo de Kyoto ficou um pouco refém dessa discussão, porque como os Estados Unidos resistiram a fazer parte, era sempre, então vamos fazer um outro. Quer dizer, o próprio Acordo de Paris nasceu dessa necessidade tão, no meu ponto de vista, desnecessária, porque no fundo a questão é financeira e é uma questão A ratificação do acordo, do protocolo de Kyoto foi muito complicada também, não foi fácil. Os Estados Unidos declararam que eles não iriam ratificar, os europeus se sentiram bastante abandonados no processo e no sentido que eles estavam pagando uma conta sozinhos de financiamento, justamente do regime climático e das iniciativas de redução. E aí os europeus na época olharam para a Rússia e buscaram e acabaram forçando, fazendo um acordo de negociação que envolveram políticos que não são tão explícitos assim, de fornecimento de gás. E por que era importante, significativo? Porque a forma de entrada em vigor do protocolo de Kyoto, ele exigia que 55 países que representassem 55% das emissões globais ratificasse o acordo para que ele entrasse em vigor. Então, não adiantava você ter só estados menores ou que fossem responsáveis por menor quantidade de emissões envolvidos no acordo, porque ele precisava dos grandes atores internacionais para que ele entrasse em vigor. E aí, neste momento, na época dessa discussão, os europeus acabaram conseguindo, né, que a Rússia ratificasse e ele só entrou em vigor por causa da ratificação da Rússia. Então, esse é um processo que vem já se repetindo, que nunca foi muito fácil. O meu ponto é, uma vez em vigor, implementa-se. Claro. Né? Não precisa mais dos Estados Unidos, mas ele não está, então vamos fazer outro porque ele não está e no próximo ele pode vir a estar. Não, implementa-se. Você tem mecanismos que funcionam. Um dele que funcionou muito bem era o mecanismo de desenvolvimento limpo do protocolo de Kyoto. Aquele que, tão famoso, a partir do qual os projetos de reduções de emissões significavam créditos de carbono. Assim. Há um perde-ganha para alguém com esse anúncio de saída dos Estados Unidos? Eu acho que todo mundo perde porque se depositam muitas fichas, né, num ator como esse. E eles foram protagonistas. Os Estados Unidos, no governo de Obama, foi muito protagonista com relação a isso. Como é que eles costuraram esse acordo? Eles foram costurando por intermédio de acordos bilaterais que foram preparatórios ao acordo. Por exemplo, existe um acordo Brasil-Estados Unidos, Estados Unidos-China, que foi fundamental do ponto de vista político para que se fosse costurando gradativamente os critérios, né, e o texto do Acordo de Paris. Então, quando você tem uma retirada política, alguns atores, outros tentam tomar esse espaço, que é o que está acontecendo com a Alemanha, com a China, com a França, né? Mas eu acho que você tende a ter um retrocesso ou uma diminuição do ritmo de implementação dos acordos, que depende essencialmente, obviamente, dos critérios jurídicos, que os acordos, né, no direito internacional a gente fala do pacta sunt servanda, os acordos têm que ser cumpridos assim que eles sejam assinados, mas os critérios políticos a gente sabe que determinam muito o ritmo desses processos. Existe uma previsão de assinatura de novos acordos? Essa questão climática? Formalmente, não. Existem conversas, tratativas, desejos. E como a Convenção Quadro, ela é ad eternum, digamos, ela não é um tipo de um documento internacional com prazo determinado. Ela persiste, os países podem sair e tudo, mas ela não tem uma data de fim, né? E aí, com isso, podem ter várias outras ideias e assuntos que poderão suscitar, na teoria, tá?
outros acordos. Em 2007, 2008, começou um movimento muito forte a respeito de qual seria o futuro regime de Kyoto. De Kyoto quer dizer, futuro regime da Convenção do Clima, digamos, um pós-Kyoto, né? A gente acabou tendo o Acordo de Paris, que está em paralelo, ou nós poderíamos ter tido um protocolo que tratasse de pontos como, por exemplo, a configuração do direito intergeracional, né? Como você poderia antecipar o resultado final da convenção e, com isso, valorizar, de uma certa maneira, como os créditos de carbono acabaram fazendo, que é dar o quê? Uma sanção premial, um prêmio para aquele que reduz a emissão. Como você pode fazer isso? Será que isso seria meritório de um novo documento a ser celebrado pelas partes? Então, essa é uma discussão que chegou a acontecer naquela época e ela tende a voltar agora, porque como estamos vendo uma necessidade muito grande agora de remediar, ou seja, de partir para uma fase de adaptação aos efeitos adversos da mudança do clima, tanto é que o Acordo de Paris tem uma boa parte dele prevendo os mecanismos de adaptação e não o de Kyoto não. O de Kyoto ele era essencialmente de mitigação, ou seja, de prevenção das emissões. Então, eu acredito que teremos outros, mas é importante que aqueles que existem, sobretudo a Convenção na sua obrigação geral, sejam cumpridos em sua plenitude. Tem que ser seguidos, né? Não adianta ficar regulando. É interessante ver os acordos bilaterais que acabam acontecendo, que a Larissa mencionou. Esses acordos, no final das contas, se você for olhar, muitas coisas já estão dentro da Convenção. Aliás, o próprio Acordo de Paris, ele, ao invés de especificar uma série de outras coisas, ele repetiu o que já está na Convenção em vários quesitos, né? Agora, claro que tem o seu mérito, né? Os países estão se esforçando. Colocaram uma meta de 1,5 máximo de aumento da temperatura, então isso é fantástico. Foi uma medida ali calculada, os países para conseguirem chegar, voluntariamente ou não, mas chegarem dentro de um acordo, uma conversa comum entre os países. Larissa, um país pode deixar de cumprir alguma obrigação estabelecida em um acordo porque um outro país fez isso? Quer dizer, seguir um mau exemplo sem sofrer algum tipo de sanção, de retaliação? Como regra, não deveria, né? Na verdade, o que a gente tem, os acordos, não só os acordos ambientais, os acordos internacionais, quando, no nosso caso, quando ele é ratificado pelo Congresso Nacional, ele tem força de lei ordinária, então ele vira uma lei. Então, a partir daí, e no Brasil nós temos não só os acordos ambientais todos ratificados, como a própria Lei da Política Nacional de Mudança do Clima, que estabeleceu metas de redução bem ambiciosas para o nosso cenário. A diferença, uma das diferenças básicas entre Kyoto e Paris é justamente uma participação mais efetiva dos países em desenvolvimento que naquela época, 1992, quando a convenção foi negociada, tinha uma participação no potencial, né, no percentual de emissões globais que era muito maior, e você teve um desenvolvimento muito grande de economias como a China, a economia brasileira que nessas últimas décadas ampliou muito. Então, a diferença é que agora os países todos trabalham de uma forma um pouco mais próxima do ponto de vista de obrigações de redução, né? Então, a gente não deveria, mas e a regra de ratificação, ela ocorre para quase todos os países que têm processos democráticos. Essa é a regra no mundo hoje. Então, a partir de você tem... Porque às vezes as pessoas têm a impressão, mas isso não tem tanta força, esse pessoal negocia, tem muitos acordos, não funciona. Funciona sim. Nós temos uma série de políticas públicas que vão sendo pautadas para mitigação, que são as reduções de emissões, e para adaptação, porque um aspecto muito perverso desse processo é que os países que menos contribuíram historicamente para as emissões são aqueles que menos têm condições para se adaptar aos efeitos adversos de mudança do clima, né? Porque a gente sabe que uma elevação do nível do mar nos Estados Unidos e em Bangladesh tem efeitos bastante diferenciados, né? Ou em países, né, de maior capacidade de proteção, de reação a esses efeitos adversos é bastante diferente, né? Então, para isso que os acordos estão sendo feitos, né? Justamente para que eles sejam cumpridos e trabalhar tanto no aspecto de mitigação quanto de adaptação. Larissa Schmidt, Flávia Frangetto, muito obrigado pela presença de vocês para a gente discutir esse assunto que é tão importante para todos nós, né? Aqui no Direito Sem Fronteiras.
E a gente agradece também a você que nos acompanhou. Para rever nosso programa, acesse tvjustiça.jus.br. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até a próxima.